Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, aqui é a Eliane e eu faço parte da equipe da Flor Bela Moldes e Aviamentos. E nesse vídeo de hoje a gente trouxe a confecção passo a passo do último sutiã do nosso kit de modelagem plus size. É esse sutiã aqui, ó. Sutiã todo reforçado com alça de renda. Ele veste super bem e é bem bonito. Olhem só. Aqui embaixo ó, tem alça larga. Quem ainda não adquiriu, é só entrar em contato com a gente para adquirir o kit. A gente tem ele tanto no plus size como nos tamanhos pequenos. E aqui no canal já foram 4 vídeos explicando passo a passo de como fazer ele, tanto na máquina doméstica como na industrial. No vídeo de hoje a gente vai usar o overlock, a galoneira, mas quem não tem, é só ir olhar os nossos vídeos anteriores e ver quais pontos vão substituir os da máquina industrial. E quem gostar do vídeo, já peço para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora então a gente vai para o passo a passo de como fazer essa linda modelagem de sutiã plus size. Vamos então para a produção do nosso último modelo do kit. A gente começa aqui cortando essa beiradinha do bojo. Vocês vão perceber aqui que a gente tentou dar o máximo de detalhes, por isso que o vídeo ficou meio grande, pessoal. Então a primeira coisa é aqui, ó, um dos pedaços de alça lá, um dos lados vocês vão pregar aqui com a costura reta. Prestem atenção em qual pedaço eu peguei, ok? É esse que tem a base um pouco mais larga, o outro tá ali de ladinho, a gente vai usar só depois. E eu vou procurar todas as peças, fazer a costura e mostrar como ficou, porque algumas pessoas estavam ficando com dúvida nesse sentido, então a gente mudou um pouco os vídeos para tentar melhorar, cada dia melhor, espero que assim seja. Então olha aqui, a gente pregou ele pro lado de fora do bojo. Na sequência, a gente vai colocar a renda no bojo, a gente vai costurar ela aqui também na linha reta. Arruma bem certinho, como vocês colocam sempre a renda no bojo normal. Então, tô colocando. E como eu disse, vou passar uma costura simples aqui. Essa renda vai ficar tampando a primeira costura que eu fiz na hora que eu coloquei aquela alça. Vocês vão perceber também nessas nossas modelagens que sempre sobra um pouco de renda. Por quê? No caso dessa renda que eu estou usando agora, ela é bem elástica. Essa renda estica bastante. Então ela sobrou para praticamente todos os lados. E tem rendas que não esticam. Então por isso os nossos moldes sempre sobram um pouco de renda, porque a gente não sabe que tipo de renda vocês vão usar e que marca de bojo vocês vão usar. Vocês olharam ali como eu mostrei bem certinho como ficou. E agora eu vou franzir aqui embaixo. Nós franzimos os bojos de duas formas. Aqui eu vou mostrar uma. E tem a outra forma também, que vocês já aprenderam, que a gente passa uma linha reta e puxa. Umas vezes a gente vai fazer dessa forma aqui, ó. A gente gravou bem perto para vocês verem. Tentando puxar o franzido todo pro mesmo lugar na base do bojo. Então uma forma é essa, como eu vinha falando, e a outra forma é aquela que a gente passa uma costura reta e franze e depois tira a costura reta. A gente vai fazer alguns assim, alguns da outra forma, e vocês vão fazer a maneira que ficar mais fácil para vocês. Testem as duas, qual ficar melhor para você, usa ela. Olha só como eu falei, quanta renda sobrou aqui, porque essa renda, conforme a gente ia ajustando ela no bojo, ela ia sobrando bastante. Então, costurei a parte de baixo, agora eu tenho que passar uma reta aqui na lateral. Tudo simples também. Sobrou renda ali pro lado. E o seguinte, se quando vocês vão cortar, vocês verem que os bojos que vocês usam sempre sobra, vocês podem diminuir um pouquinho o tamanho do molde, tá, pessoal? A gente faz assim por padrão, porque a gente não sabe qual vocês vão usar,
Mas se vocês usam uma determinada marca que está sobrando muita renda, pode diminuir um pouco todos os moldes de bojo. Aqui a gente está cortando essa lateral, o excesso de renda. Depois eu vou overlocar aqui, por isso que eu não estou cortando bem rente. A parte de baixo eu já vou cortar toda a sobra. Olha aqui, vai ser bem rente ao bojo. Se vocês não vão costurar com a overlock, ali na lateral, vocês poderiam ter cortado mais perto, igual eu tô cortando aqui. Como eu vou overlockar e overlock corta, então esse excesso de renda vai acabar saindo depois. Feito aqui então o bojo, a primeira parte, acho que ficou claro para vocês, espero que tenha ficado. Agora eu vou pôr a segunda parte da renda, aquele outro molde que vocês cortaram. É só juntar bem na parte de cima, bem juntinho os bicos ali e overlocar. Se você não tem a overlock, o que você vai fazer aqui? Você vai passar uma costura reta e depois um zigue-zague simples para ter a mesma função que tem aqui a nossa overlock. Ok? Então vocês vão fazer dessa forma. Quem tem overlock só passa tudo aqui da mesma forma que eu vou fazer. Junta bem certinho uma alça em cima da outra. Você vai chegar aqui até uma altura. Você vai perceber aí no molde que ele já muda nessa altura. A parte que vai se ligar ali ao bojo, porque aqui eu tô costurando o bojo junto, já nesse finalzinho. Até chegar no bojo eu só costurei as duas alças. Aqui, ó, já tá pegando o bojo junto. Então, vocês têm que cuidar isso. Aquele pouquinho de renda que sobrava antes, acabou saindo aqui na hora do overlock. Mas quem quiser pode cortar antes. Overloquei. E aqui já mostrando pra vocês como ficou. Olha aí. Trazer bem perto. Olha o avesso. Vamos mostrar também o avesso das peças. E aqui a gente já fez o segundo bojo. Eu não gravei costurando o segundo, porque como é igual, daí não tem porquê. Aqui, então, a gente vai começar a base do sutiã. Vocês viram ali aquela marquinha verde que eu fiz? Por padrão, essa marquinha verde vai sempre mostrar pra vocês qual é o lado direito do tecido. Às vezes vocês podiam ficar em dúvida se costurava o lado direito pra fora, pra dentro. Agora não, a gente costurou aqui, ó, o avesso pra fora e o direito pra dentro. No caso, a renda, o lado direito, ficou junto com o lado direito do tecido. Eu fiz só uma costurinha ali em cima. E agora eu virei para fazer esse acabamento que fica na frente do sutiã, bem ali na frente mesmo. Aqui também eu tô passando só uma costura reta. Sem segredo nenhum. Passa ali, eu passo aqui também, e na lateral vocês já vão ver, e também na parte de baixo, para garantir que essas peças não vão se separar na hora que eu for costurar. Se separar, o que eu digo, escorregar, às vezes a renda fica sem o forro, alguma coisa assim. Então por isso a gente procura sempre passar essas retas todas nesses sutiãs que a gente faz duplo. E como vocês sabem, a gente faz duplo para ficar mais reforçado, ainda mais porque são peças plus size. Olha aí, lembra que eu falei que a microfibra é sempre mais curta que a renda? Olha ali o porquê, para o biquinho passar para baixo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ali, ó, eu tô com o lado avesso da renda para cima e eu vou colocar a microfibra aqui para forrar ela. E o biquinho da renda vai passar para baixo da microfibra. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou passar reta em tudo. Então, repetindo, eu coloquei ali o avesso da renda para cima, junto com o avesso da microfibra. Um contra o outro.
Então, o lado direito ficou para fora tanto na renda quanto na microfibra. Então, aqui vou fazer aquela mesma coisa de passar reta em tudo. Quem quiser tentar fazer, que às vezes tem muita prática e já isso não acontece, de escorregar, ficar um pouquinho para fora, pode fazer sem passar. Nós passamos aqui, porque já aconteceu de no final, no acabamento ver que ficou a renda sem forro e daí ter que arrumar. Mas quem se garante, sabe que consegue mesmo fazer, pode fazer sem essa costura reta. Às vezes tem tanta prática em alguma coisa que isso já não é mais necessário, né? Mas eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer no começo, sabe? Primeira vez que vocês vão fazer a peça. Ali, olha o biquinho todo passando para baixo da microfibra. Agora eu vou passar a reta aqui também. Toda na base do sutiã. Feito isso, vou mostrar para vocês como ficou o lado de fora e como ficou o lado de dentro. Os avessos tudo para dentro. Aqui a gente costurou as 3 peças. Assim ficou, veio tudo da reta, da máquina reta, né, dessa forma. Agora a gente vai overlocar elas. Se você não tem overlock, você pode passar aqui a reta e o zigue-zague simples, como eu já ensinei nos outros vídeos. Se você tem dúvida de qual forma usar na máquina doméstica, vai em alguns vídeos nossos ali desse kit que vai estar explicando. Esses dias pediram também se pode fazer embutido essa parte aqui. Pode também. Principalmente quando é em alguns outros modelos que não é tudo duplo. Daí você pode overlocar embutido essas costuras, ela não fica para fora. Aqui então já overloquei as 2 partes e vou mostrar para vocês ela pronta. Certo? Feito aqui, a gente volta para a máquina reta e aquele pedaço da base, aquela tira comprida que eu cortei, vocês vão juntar aqui na base do sutiã. O que eu estou fazendo aqui? Marcando o meio, bem certinho, o meio do sutiã, com metade da renda para um lado e metade da renda para o outro. E daí a gente colocou ali, às vezes eu falo eu coloquei, né, mas não é eu que tô costurando aqui. Dessa vez aqui quem tá costurando é a minha mãe. Outras partes eu costuro. Então, cada uma faz uma parte do vídeo. Aqui, a gente vai pegar aqui bem no meio. Eu vou costurar primeiro para um lado e depois eu vou costurar para o outro lado, a partir do meio, para não acontecer de sobrar mais renda para cá do que para lá e o sutiã ficar torto. A gente está mudando um pouco a tela para ver se fica melhor para vocês. Passa também a reta simples. Depois a gente vai mostrar o avesso, mas olha ali mais ou menos em que altura a gente está colocando a renda lá para dentro. Agora então é só vocês prestar atenção como a gente faz para um lado e para
Aqui então já está a peça inteira costurada, toda a base. Tudo com linha reta. E aqui é o avesso dela, para vocês verem também. Estamos então com toda a base pronta e os dois bojos prontos. Nessa etapa aqui a gente vai passar só uma costurinha reta pertinho do bojo ali para juntar o bojo ao meio do sutiã. É uma costura curta. Também fazemos para que não corra o risco de uma parte do bojo ficar mais alta que a outra. Mas se você já tiver prática e não quiser fazer isso aqui, não precisa, vai direto para overlock. Tá? Aqui são questões de acabamento, como a gente gosta que fique bem certinho, acaba passando aqui na reta. Mas, se quiser, se já tem prática, né? Acho que a prática ajuda, não precisa passar. Só que aqui, como a gente está ensinando passo a passo para vocês, e tem gente que está começando há pouco tempo, a gente prefere dar todos os detalhes para a pessoa fazer bem certinho o sutiã. Costuramos então, e agora aqui vocês veem como ficou, só um pouquinho costurado. Agora a gente vai passar overlock. De preferência a gente passa sempre com a parte do bojo para cima. Aqui acabou sobrando um pouquinho de renda, ela vai pregar aqui para marcar, para ficar só aquela sobra. Outros vídeos vocês vão ver que a gente não faz essa marcação no final. É aquela história, fazemos de várias maneiras para que você veja qual que fica melhor para você e que fique um acabamento bom. No começo talvez você precise que pregue essa presilhinha ali, mas você vai ver que com a prática isso é desnecessário. Mas como eu já falei antes, aqui a gente está ensinando passo a passo, então vamos começar como se você estivesse costurando há pouco tempo. E passamos o bojo para a parte de cima da overlock, porque vocês sabem que a overlock tende a esticar os tecidos, o que vai na parte de cima. Então, se a gente fizesse ao contrário, ia sobrar muita renda mesmo ali no final. Overlocka de um lado, depois overlocka do outro lado também. Aqui como ficou, agora já está overlockando o outro lado. Quem não tem overlock vai passar a costura reta. O bojo já está overlockado, a base toda montada e ficou dessa forma aqui. Acho que deu para entender. Qualquer dúvida, assiste o vídeo de novo, diminui a velocidade. Na sequência, nós vamos pregar o elástico na base. A gente está usando a alça 18, a mesma que a gente vai usar como alça depois, como base desse sutiã, porque ela é macia e estica bem. E tem várias cores. O que a gente está fazendo aqui? A gente está medindo o tamanho da base. Esse elástico, como o sutiã que está sendo feito é o 46, a gente usou aqui na base 73 centímetros. Cada tamanho vai ser um tamanho de base diferente. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os tamanhos para que vocês possam ver e copiar para os sutiãs que vocês vão fazer. Nos próximos moldes a gente vai procurar deixar na modelagem já, vai ficar mais fácil, eu acho. Mas como essa modelagem já está pronta, ela não tem esses dados, vocês copiem então na descrição do vídeo, ok? Nessa etapa a gente pregou
aquelas presilhinhas. Então a gente pregou ali bem no início e pregou a presilhinha bem no final do sutiã. Daí você pega, junta tudo e marca a metade. Metade do elástico bem na metade do sutiã. Essas coisas a gente faz para não acontecer de fazer torto, mais puxado para um lado do que para o outro. Quem tem prática também em puxar elástico já é acostumado, se não quiser pregar, não quiser fazer essa marcação, não precisa. Mas quem não tem prática, pode acontecer de um lado do sutiã franzir mais do que no outro, então fica feio. Feito as marcações, a gente vai aqui e passa uma reta na parte de baixo da alça. Pode ver ali onde tá passando o pezinho da máquina. Passamos a reta, puxando ela tanto na frente, o elástico, e a gente ajuda também na parte de trás, puxando para que não arrebente a linha reta depois. Vocês perceberam ali que a gente acelerou o vídeo? A gente ensinou lá no começo por o elástico e já pulou um pouco mais pro final, porque é tudo igual. Então não vai ter mudança nenhuma ali no meio. É sempre puxando da mesma forma para pôr o elástico na base inteira do sutiã. Olha como ficou por dentro. Puxar aqui mais perto da câmera. Por mais que seja branco, não ficou aparecendo bem a costura, né? A gente evitou fazer cores escuras para facilitar para vocês, mas o branco também a linha não aparece muito. Colocado o elástico, vamos para a próxima etapa, que agora a gente vai pôr o elástico da lateral, aqui onde eu tô mostrando. Aqui poderia ter sido colocado o elástico antes de você pregar o bojo, é uma das formas. E a outra é abrindo um pedacinho aqui, bem pequenininho, para pôr o elástico agora e depois passar uma costurinha reta, certo? Vocês podem ver aqui, ó, que passou um pouquinho a renda além do bojo. Eu vou tirar esse excesso e eu tenho que ir tirando ele rente. Começando tirando uma parte mais larguinha, depois vai diminuindo até terminar ali bem igual tá lá no início, sem muito corte. Ficou rente. Eu vou desmanchar aqui só um pontinho para ter o espaço para mim colocar o elástico. Vou repetir, se você quiser pôr o elástico antes de pôr o bojo na base, também pode. Vocês podem ver que tem outros sutiãs que a gente faz, que a gente põe o elástico na lateral, depois junta a base. Ali, ó, abrir só um pontinho, abrir dos dois lados, e agora eu vou pôr o elástico. Eu vou pôr o elástico na máquina galoneira. Quem não tem máquina industrial, vai pôr na máquina doméstica no zigue-zague 3 pontinhos. Olha ali o buraquinho que eu fiz. O elástico que a gente faz aqui para lateral é aquele que normalmente o pessoal chama de viés mexicano. Tem várias fábricas, várias marcas. Tem umas mais conhecidas, não vou citar os nomes aqui, mas vocês podem pesquisar aí e procurem um elástico de boa qualidade. Você não tá fazendo um sutiã plus size, todo bonitão desse tipo, para colocar um elástico ruim na lateral, né, pessoal? Vamos prestar atenção aí na hora que for comprar lá, pede para quem estiver atendendo para ter um elástico de boa qualidade. Aqui eu tô pegando, puxando um pouco do elástico para franzir, e lá no fundo eu tô ajudando também para não acontecer de arrebentar
e para costurar um pouquinho mais rápido também. Puxa bem pouquinho o elástico aqui. Depois eu vou puxar bem perto da câmera para vocês olharem como ficou. Eu vou pôr o elástico só até aquele buraquinho que eu fiz ali perto do bojo. Olha o avesso. Depois eu vou puxar mais perto da câmera. Aqui no final tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então quem quiser pôr antes, não vai precisar fazer essa aberturinha. Mas ela é bem fácil de fazer, né? Só um pontinho que eu desmancho. E aqui eu tenho certeza daí que o elástico vai chegar bem perto do bojo, né? Bem rente mesmo, bem junto ali. Vocês já vão olhar quando eu mostrar como vocês vão fazer o acabamento. Dessa forma aqui o acabamento vai ficar bem perfeito. Posto então o elástico, olha aqui como eu vou fazer esse acabamento. Esse buraquinho que tem ali é da própria renda. Essa renda tem uns desenhos mais abertos, mas o acabamento vai ficar bem bonito. Feito isso, mostrar aqui de um lado, mostrar o avesso também. Eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Já fiz, já adiantamos o vídeo. Próxima coisa é rebater o elástico. Aqui tá passando a reta, bem na parte de baixo, ó, tem a costurinha reta. Ali em cima eu vou passar a galoneira. Quem não tem máquina industrial vai passar o zigue-zague 3 pontinhos. Vou procurar mostrar aqui aonde eu tô passando. Olha aqui, vai passar nessa parte. Dou uma puxadinha também aqui com a linha para iniciar. Eu tenho que passar ela na parte de cima da alça, para que a alça não vire por dentro. Olha onde está passando a costura. Essa é uma outra coisa que talvez no começo você não consiga fazer tão reto, passar bem no mesmo lugar, mas daí desmancha e vai e faz de novo. Adiantamos o vídeo aqui do rebatimento do elástico, já estamos indo para o final. Caprichem nos detalhes. Quem aprende a fazer bem feito sempre vai fazer bem feito. O capricho é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui pertinho da câmera como ficou o lado direito e como ficou o avesso, onde passou a costura. Aqui é onde eu vou fazer aquele acabamento juntando onde eu pus o elástico antes. É só juntar bem certinho a renda com o elástico e passar a reta. Eu vou aproveitar e vou passar a reta aqui em todo o bojo. Quem já segue a gente aqui sabe que a gente sempre passa essa costura reta por dentro. Nesse tipo de viés que a gente põe aqui, que é no manual, às vezes não aparece a costura do overlock para fora, pelo lado de fora do sutiã. Mas quando a gente coloca com a máquina pespontadeira, aparece. Eu não sei qual vocês vão usar, mas provavelmente vai ser uma máquina simples, né? Ou reta industrial ou reta doméstica. Então, por hábito, a gente sempre passa para que fique bem costuradinho aqui. Olha ali. Olha o outro lado também. Como que ficou bem acabadinho. Espero que vocês estejam conseguindo seguir. Quem tiver alguma dúvida, volta nos vídeos, diminui a velocidade. Aí no YouTube tem onde diminuir a velocidade do vídeo, se for necessário, para que você faça bem acabado cada detalhe. Feita aquela costura reta, eu vou passar aqui o viés de suporte. Passo a reta simples. Olha aqui, vou tentar mostrar aonde eu tô passando ela. Nesse pedacinho aqui, ó. A gente coloca ele na beirada. A costura do overlock eu vou tampar com ele. Quando eu terminar de costurar aqui, vocês vão ver que a costura do overlock não vai aparecer na parte de dentro.
Pessoal, treinem bem para fazer tudo isso bem feito. Vocês vão ver. Vocês vão conseguir. Se você quer mesmo fazer, você consegue. Talvez não comece por esse sutiã, que ele é mais difícil. Pega um dos mais fáceis ali do kit. Ou começa com um sutiã mais simples ainda. E com o tempo eu tenho certeza que vocês vão fazer. Olha essa parte aqui, ó. O viés tampa tudo. E por fora fica assim. Eu vou passar agora a segunda costura do viés. Procurem seguir a sapatilha ali da máquina. Eu vou aqui, ó, mostrar, tá vendo aqui, ó? Essa parte, eu sigo a sapatilha da máquina, passando sempre ali, desde que o outro lado eu tenha feito bem reto. Então, com essa marcação, eu não faço torto por aqui. É só cuidar certos detalhes que vai facilitando para vocês. E o tempo vai deixando mais fácil. Por fora e por dentro. Certinho, toda a costura bem reta. Treinem que vocês vão fazer bem certinho. Feito isso, já fiz o viés do outro lado também. Vamos começar então os acabamentos. Acabamento a gente usa sempre reta e aquele zigue-zague pequenininho, zigue-zague simples, mas bem pequeno. Nessa parte aqui, eu vou pegar e eu vou cortar esse excesso de viés. Ele vai ter que ficar para baixo do elástico, tá? O elástico tem que tampar ele. Vocês vão ver daqui um pouco que eu vou passar uma reta aqui, ó, e um zigue-zague ali no final. Por que o zigue-zague no final? Para não desfiar esse viés. Então, estou passando uma reta naquela parte que eu mostrei para vocês. Retrocesso, né? Tô voltando. Mudei os pontos para o zigue-zague e agora eu tô fazendo um zigue-zague na beiradinha para não virar aquele monte de viés desfiado aqui. Tirar a linha, já vou trazer para perto da câmera para vocês verem como ficou esse acabamento. Olha aqui, olha por dentro. Aquele zigue-zague não deixou o viés desfiar. Vou colocar o suporte agora. O suporte eu tô usando de metal. Tenho de plástico também. Vocês vão usar aquele que vocês preferem. Eu gosto mais desse. Vocês viram que eu caprichei bastante no acabamento, até porque pro viés não sair pela lateral. Colocado o viés. Esse acabamento aqui a gente vai fazer dessa forma. Eu deixei sobrar um tanto do viés para não ficar machucando aqui. Vocês sabem que tem outro tipo de acabamento que a gente faz também. E a gente prefere esse aqui, mas quem quiser pode fazer o outro. Ou se você esqueceu de deixar essa sobra de viés, que acontece, já aconteceu em vídeos nossos. Esqueceu de deixar a sobrinha do viés, essa que eu viro, faz o outro acabamento. Eu tô passando aqui a reta, voltando ela com retrocesso. Vou tirar aqui, cortar as linhazinhas. A sobra do viés eu vou cortar para que eu possa fazer aquele zigue-zague que não deixa ele desfiar. E depois o lacinho vai tampar tudo isso aqui. Então, vou fazer um zigue-zague aqui na beiradinha. Zigue-zague simples. Essa máquina aqui faz um acabamento bem bonitinho. Ela tem um ponto bonito para acabamento. Nem vou fazer o retrocesso porque já tem costura reta, então o suporte não vai sair. Mostrar para vocês mais uma vez como ficou o acabamento e fica bem macio ali, porque ficou o viés.
Próxima etapa do acabamento, a gente vai colocar o fecho. Vou colocar primeiro o maior. Tira essas sobras aqui, para ficar bem rente. Eu vou pôr agora ela dentro do fechinho. Olha só que o tamanho dá bem certo. Na hora que a gente vai costurar, ele se ajusta ainda mais. Esse pedacinho de renda aqui você tem que cuidar para não ficar para fora, porque essa renda, por exemplo, aqui, ela tem uns desenhos bem abertos, então às vezes acontece de ficar uma rendinha para fora. Pode ser que na de vocês também. Olha só, eu estiquei bem, a renda ficou certinha dentro do fecho. E aqui eu tô fazendo reta. Vocês viram que eu comecei com reta e retrocesso. Cheguei no final e fiz retrocesso de novo. Pode também pregar o fecho com o zigue-zague. Mas olhem como fica bem discreto o acabamento dessa forma. Eu gosto bastante dessa forma. Quanto menos aparecer acabamento, melhor. Aqui eu tô encaixando o fecho, mas não precisa, tá? Você pode ir pregar direto do outro lado. Mas para quem tá começando, às vezes é bom, para não acontecer de pregar ele meio virado, alguma coisa assim, o lado de fora para dentro, sei lá, então faça dessa forma. Depois, com o hábito, você não vai precisar mais fazer isso. Aqui também eu tô ajustando bem os tecidos dentro dele. Vou usar o mesmo tipo de acabamento, que é a reta. Cuida para chegar até no final ali, a rendinha. Olha ali, reta, retrocesso. Reta até o final. E o retrocesso novamente. Se ainda ficar alguma dúvida, podem pedir pra gente. Esse sutiã aqui vai ter o regulador para trás, porque como na frente tem alça de renda, não vai dar para pôr regulagem lá na frente. Eu cortei aqui 18 centímetros de alça larga, daí cortei no meio, né? Ficou 9 para cada lado. Põe o regulador e olha aí, presta atenção no vídeo para ver certinho como eu coloco. Eu vou fazer os dois lados desse acabamento aqui da parte de trás para vocês verem que pode ser feito assim, do jeito que eu vou fazer desse lado, costurando pelo lado da alça e a renda lá para baixo. O acabamento eu vou usar o zigue-zague pequenininho, já mostro para vocês melhor, sempre com retrocesso. Aí, já tô tirando as linhas. Olha só como ficou. Sobrou um pouquinho de alça para baixo. Se sobrar pouquinho, pode deixar. Se quiser, tira também um pouquinho. Se preferir, pode fazer esse tamanho dessa alça maior e duplo atrás. Os dois pedaços de alça que cheguem ali embaixo. Daí você corta mais de alça. Aqui na parte de baixo, eu também vou fazer o zigue-zague pequenininho com retrocesso. Caprichem nos detalhes para não desmanchar. Esses sutiãs plus size tem que, né, ter bastante firmeza. Tá puxando aqui na câmera, parte de dentro. Vou fazer agora o acabamento do outro lado. Como que faz? Então a gente passa aqui da mesma forma, aqui. Daí o que que eu vou fazer? Eu vou medir para deixar esse regulador a mesma distância do fecho de um lado e do outro. Não vai deixar um lado a alça perto do fecho, do outro lado a alça mais longe do fecho. Pega e mede uma distância. Depois que vocês medirem a primeira vez, se vocês quiserem, vocês podem até anotar essa distância para não fazer diferente de um sutiã para o outro. Olha aqui a diferença que eu vou fazer. Vou costurar dessa vez por esse lado aqui, ó, com a renda para cima e a alça lá para baixo. Quem quiser pode fazer então um acabamento dessa forma. No final vai ficar igual. Só que como eu tô vendo o elástico aqui, aonde eu tô costurando,
vocês vão perceber que eu deixei bem reto a parte do acabamento em relação ao elástico que aparece. Certo? Olha aqui, ó, bem retinho. Aqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tira um pouco. Como eu falei, quem quiser fazer mais comprido e fazer até lá embaixo duplo também pode fazer, vai ficar mais resistente ainda. Tá, aqui mostrando mais uma vez para vocês. Vou fazer agora o restante do acabamento. Da mesma forma de antes, zigue-zague pequenininho com retrocesso. Na sequência, eu vou gravar para vocês o acabamento de um lado da alça. Eu vou fazer toda uma alça, porque daí a outra vocês vão fazer igual. Cortado aqui. Vou deixar a medida dessa parte lá atrás para vocês também. Feito então. Tirar aqui mais um pouquinho de linha. Vamos então para a alça dele. Para a alça eu uso 1 metro, dobro e corto no meio. Quer dizer 50 centímetros para cada lado do sutiã. Só passar o regulador. Pretendo fazer vídeos curtinhos explicando cada coisa disso daqui também, para quem tá começando agora. Olha aqui onde eu vou fazer as costuras, aqui e aqui. Então vamos fazer a costurinha. Puxei o zoom da câmera. Não sei se ainda ficou bem do jeito que eu queria, mas puxei mais perto, ainda mais para quem assiste com o celular, para tentar ficar um pouco mais fácil. Olha só, então eu passei uma costura em um lugar. Agora eu vou um pouquinho no final da alça para fazer um acabamento e não deixar a alça desfiar. Vocês vão ver que tá o acabamento então em 2 locais, não é em só um, porque assim vai ficar mais firme, vai durar mais, não vai acontecer da alça descosturar, e se por acaso uma descosturar, a outra segura. Certo? Acho que deu pra ver. Vou passar agora aqui a alça, esse é o lado avesso da alça, tá? Aquela parte mais maciazinha que fica na pele. Aqui, só passar o regulador. Quaisquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, chama no WhatsApp, que a gente vai dar mais detalhes em vídeo. Já tá cheio de pergunta, muita gente mandou pergunta, então vai ter bastante vídeo, mas quem ainda tem dúvidas, manda pergunta. Aqui, o primeiro acabamento vai ser aqui, ó, bem perto do bojo e tampando a overlock. Vocês podem ver? Aqui, ó, ali tá o comecinho da onde eu overloquei, mas ele vai ser tampado pela alça. Eu vou colocar aqui, vou costurar com aquele zigue-zague pequenininho de acabamento e eu já trago perto da câmera, porque na imagem, mesmo sendo branco, não deu para enxergar bem direito onde foi feito o acabamento. Zigue-zague, retrocesso. Acabou. Então essa é a primeira parte onde a gente prega. Por que que prega no bojo? Para ficar firme. Não vão pregar só ali na renda não, hein? Tem que pegar o bojo junto. Aqui, vou mostrar para vocês que tá a costura, ó. O bojo foi costurado junto com essa primeira alça. Feita a primeira, eu vou pregar ela em mais alguns lugares, não vou pregar toda não. Eu vou fazer mais alguns acabamentos. Aqui ela tem que ficar até o final. Então eu vou fazer ainda mais um acabamento mais ou menos nessa altura aqui. Um outro acabamento aqui e um no final. Eu não tô passando essas medidas, que você vai mais ou menos calculando ali uma medida entre um acabamento e outro. Não é exato, não precisa fazer. Procure manter a mesma distância. Fez um, mantém uma distância, depois mantém a mesma distância lá pra cima, pra ir pro final. Aqui o que que eu fiz? De novo, zigue-zague com retrocesso.
pode ser costurado dessa forma. Vocês viram que eu costurei com a renda por cima, porque eu consigo ver onde está a alça. E olha aonde fez o acabamento. Pegou a alça completa, inteirinha. E ó, estica. A pessoa vai vestir, vai esticar tudo junto e vai ficar firme. Vou fazer o próximo acabamento. Dá também para fazer o acabamento pelo outro lado. Só que você não vai talvez enxergar, para que a overlock fique bem no meio da alça. E também já aconteceu de fazer o acabamento pelo outro lado e a renda embolar por baixo, juntar tudo ali no pezinho. A gente não vê, só vê depois que fez todo esse acabamento, e daí para desmanchar e não rasgar a renda é complicado. Então a gente mudou o acabamento para a parte de cima. Como eu falei, ó, dá pra ver a alça por baixo. A gente consegue fazer o acabamento certinho e não enrola, não costura errado, não precisa desmanchar e estragar a renda. Vocês viram que eu só meio que fui assentando a renda em cima da alça. Você não precisa esticar a renda e nem esticar a alça. É só ir colocando por cima, pra ficar assim bem bonitinho. Aqui tô fazendo o último acabamento. Ele é mais pequenininho e fica um pedacinho, um biquinho ali da renda. Eu vou puxar, vou tirar para vocês verem. Tá vendo esse biquinho? Se eu deixar sem fazer nenhuma costurinha em cima, na hora que a pessoa vai usar, ela vai virar para fora esse biquinho. E se é para mostrar a alça, que seja bonito, né? Então, a gente tem que acabar direitinho, porque isso é para mostrar mesmo. Então, fiz aquele acabamentinho e olha, como eu falei, a renda foi colocada sobre a alça, sem puxar, sem franzir. Já fiz o outro lado, a outra alça. Olha aqui. Para terminar, só falta o laço. Gente, eu gosto de colocar coisa bonita no laço. Então, eu já tô colocando um strass. Um strass tem um passador por baixo e é um strass de boa qualidade. Se não quiser colocar strass, porque ele é mais caro e esse sutiã já vai ficar mais caro, que ele é cheio de renda, coloca uma outra opção. Eu vou passar umas opções para vocês também mais baratas, que dão um detalhe bonito no laço, né? Bem mais em conta para você. Se quiser pôr strass, a gente tem também, é só entrar em contato. Mas olha, caprichem. Eu passei ali o laço por dentro, então, do passador. E agora eu vou pregar o lacinho. Se quiser deixar o lacinho simples, pode deixar. Mas se quiser pôr um detalhe a mais, ou se quiser pôr esses strass nos sutiãs mais simples, um pouco menos renda, né, para o valor ficar mais equivalente para você, pode ser também. Mas aqui a gente tá pondo o strass para ficar bem bonito ele. Vou mostrar para vocês aonde eu vou fazer o acabamentinho desse laço. Aqui, pegar aqui para mostrar melhor, aqui e aqui. Se eu vou fazer o acabamento aí, é porque o meio já tá bem preso. Ele não vai desmanchar esse laço, porque o strass tá segurando. Se você vai usar um laço sem nada no meio, passem a costura no meio para o laço não abrir. Já aconteceu com vocês? Daquela costurinha que monta o laço ali, abrir e o laço fica todo escancarado? Então cuidem, tá? Eu tô fazendo aqui na beirada porque eu já tenho alguma coisa que tá firmando no meio. Se eu não tenho nada ali bem no meio, eu vou passar uma costura ali para terminar o sutiã. Pronto, bastante tempo essa aula. Espero que vocês consigam fazer ou para vender ou para vocês mesmas, porque todo mundo merece um sutiã bem bonito. Até a próxima aula.